Olá, seja muito bem-vinda ao nosso podcast Consciência que Atrai. Eu sou a Pris Jardim e esse é o nosso espaço semanal para a gente mergulhar fundo em reflexões, energias e ativações que nos ajudem a viver com mais verdade, presença e conexão. E o episódio dessa semana é a âncora e a força de coragem, mergulhando fundo para se firmar. E hoje o nosso episódio está ancorado na energia da carta da âncora, que nos fala sobre segurança, estabilidade e a importância de ter raízes firmes. No céu, Marte ingressa em Escorpião, trazendo uma intensidade e uma coragem cirúrgica para quebrar a estagnação. É uma semana para encontrar o seu centro e de lá mergulhar fundo no que precisa ser transformado. Então, respira fundo e vem comigo para mais um episódio. Pegue seu chá, seu cristal ou seu grimório e vamos mergulhar juntas em mais um episódio do nosso podcast Consciência que Atrai. E a energia dessa semana vem ancorada pela carta da âncora, que simboliza estabilidade, segurança e solidez. Ela nos lembra da importância de firmar raízes, de ter um propósito claro e de mostrar perseverança em nossos objetivos a longo prazo. No entanto, ela traz um aviso: um excesso de apego ao seguro pode nos levar à estagnação. Nessa semana, ela vem com esse chamado, para que a gente olhe para aquilo que a gente está criando, para aquilo que a gente está firmando em nossas vidas. E veja, observe se isso não está se tornando até mesmo uma obsessão, um excesso de controle. Ou, por outro lado, a gente também olhar e sabe aquele projeto que a gente olha e fala assim: isso não deu certo, eu já tentei de tudo, nada funciona. E na verdade você só acabou de tirar ele do papel. Você só apresentou esse projeto para uma, duas pessoas. E às vezes na nossa vida, na verdade na maioria das vezes, as coisas demoram, as coisas são mais lentas para acontecerem. Então, ter a consciência que a estabilidade ela não vem no instalar de dedos, infelizmente, mas que ela vem sim com persistência, ela vem com coragem, ela vem com a vontade de fazer acontecer. A âncora, ela é aquela ferramenta, vamos assim dizer, principal do barco. Mas o barco, antes de usar a âncora, ele teve que se locomover, ele teve que sair do ponto A ao ponto B. A âncora, ela mostra isso, essa chegada, essa afirmação de que você chegou no seu caminho. Mas você precisou percorrer um caminho, às vezes de águas calmas, às vezes de águas turbulentas, às vezes num céu limpo, às vezes em tempestades, mas você chegou. O importante é você ter essa consciência que antes da gente se estabelecer, primeiro a gente precisa percorrer, se movimentar em direção àquilo que a gente quer estabelecer em nossa vida. Mas se a gente ficar preso a uma rota, se a gente ficar preso a uma única ideia, talvez esse caminho seja mais turbulento, mais dificultoso e mais demorado de vir essa estabilidade. Então essa semana é um convite sim, para a gente se estabelecer, para a gente ancorar os nossos objetivos, os nossos ideais, mas tendo em mente que a estabilidade ela vem da fluidez e ela vem de um caminho e não de uma rigidez e não de uma coisa que acontece num estalar de dedos. E para potencializar ainda mais essa energia, dessa semana que está pedindo para a gente essa fluidez, pedindo para a gente esse olhar internalizador, e livre de amarras, no céu a entrada de Marte em Escorpião fornece a força e a intensidade necessária para quebrar qualquer corrente que esteja te prendendo. Marte, o planeta da ação e da coragem, em Escorpião, um signo de profundidade e transformação, nos dá o foco cirúrgico para enfrentar o que está escondido, para mergulhar em assuntos emocionais difíceis, promover o desapego que drena a nossa energia.
E essa energia é o contraponto perfeito para a âncora. Você precisa firmar e enraizar em si mesma para ter coragem de cortar o que te impede de evoluir. O cosmos te dá a força para ir fundo e fazer a mudança acontecer sem superficialidade. Então, essa semana, a gente está tendo esse chamado para a gente se colocar em movimento, para a gente agir, para a gente ir, né, com coragem e sabendo que algumas coisas vão ficar pelo caminho, que algumas coisas estão nos prendendo, algumas ideias, algumas crenças, algumas pessoas podem estar nos prendendo a uma realidade, a uma situação que a gente não quer mais. Então, vamos aproveitar a força de Marte em Escorpião, que é um signo que fala de cura, que é um signo que fala de transformação, mas que também é um signo que nos traz uma energia de empoderamento, porque Escorpião, ele traz aquela questão da sedução. Então, que tal a gente se deixar seduzir pela coragem e força de Marte e pela estabilidade da âncora? Então agora é com você. O que você vai fazer com essas energias essa semana? Você vai ficar parada, esperando tudo andar, ou você vai se levantar, se colocar em movimento e fazer acontecer? E principalmente, se curar de tudo aquilo que te prende, tudo aquilo que te trava, tudo aquilo que impede a sua coragem de você ir conquistar e estabilizar a sua felicidade. E para a gente continuar nesse bate-papo, né, nessa energia, eu trago uma reflexão hoje para a gente que vem intitulada como Âncora, Coragem e o Futuro. O final do ano está se aproximando e a âncora nos faz a pergunta: como você está? Em que ponto da sua vida você tem se apegado demais à segurança, impedindo o seu próprio crescimento? A estabilidade é fundamental, mas se ela for usada como desculpa para evitar a mudança, vira prisão. Use a força de Marte em Escorpião para investigar suas prioridades com honestidade. O que você está segurando por medo e não por amor? Não tenha medo de mergulhar no desconhecido. O desapego e a regeneração, forças que vêm justamente do signo de Escorpião, são o único caminho para que o novo e o verdadeiro possam entrar na sua vida. Deixe a coragem de Marte te impulsionar. A sua âncora está em seu coração, não em circunstâncias externas. Nós temos, e aí quando eu falo nós, eu me coloco nisso, porque eu também sou assim. A gente busca muito no fora, a gente busca muito no outro, a gente se inspira no outro, a gente deseja ser o outro. Se a nossa vida não está andando igual a do outro, está errado. E aí, obviamente, a gente vive em sociedade, né? Então a gente acaba se inspirando, a gente acaba tensionando, a gente acaba desejando e se iludindo, né? Criando uma ilusão que a nossa vida só será perfeita, que a nossa vida só será certinha, e eu só serei feliz quando... E a gente usa como termômetro, como parâmetro, a vida do outro. Mas você já parou para olhar a sua jornada? Nós temos muito hábito, né, de pautar a nossa vida pela vida do outro. Recentemente, eu estava conversando com uma pessoa a respeito de uma situação que eu estou passando em minha vida. E aí, eu estava ali conversando com ela a respeito de algumas coisas, e eu comentei, falei, nossa, eu tô meio chateada porque eu tinha planejado uma situação e essa situação não deu certo, e aí eu tô meio frustrada, tal. E a gente continuou conversando e eu comecei a contar algumas coisas para ela, e aí ela virou para mim e falou assim, nossa, Pri, mas você já parou para pensar que o ano passado você estava vivendo uma situação assim, assim, assado, e agora olha como que você tá. Olha a sua evolução. Então, às vezes, a gente conversar com outras pessoas também nos traz, né, a clareza do quanto a gente evoluiu. Porque a gente fica tão focado
mas eu só vou ser feliz quando eu tiver tal coisa, ou quando a minha vida estiver parecida, que nem eu sou terapeuta. Então, obviamente, eu vou basear ali as minhas expectativas em outras terapeutas, né? E aí aí eu começo a olhar, eu falei, caramba, mas ainda falta tanto para eu chegar perto da terapeuta tal, falta tanto ainda para eu alcançar esse patamar, né? E às vezes eu já tô nesse patamar, que não é o patamar dela, mas é o meu patamar alto. Mas a gente fica preso nessa de se comparar, de buscar por coisas externas. E agora, nessa semana principalmente, é um momento da gente se curar e da gente ter esse despertar, de falar, cara, qual é a minha energia? O que eu sou capaz de fazer? O que eu consigo fazer? Qual é a minha motivação? O que me inspira? O que me leva? O que me eleva? Então, minhas atraentes, para vocês essa semana, esse é o chamado de buscar em vocês o que realmente vibra no coração de vocês. E aqui eu vou trazer uma curiosidade. O ano passado eu fazia dança cigana. Eu amava fazer dança cigana. Era o meu momento de descontração, era o meu momento de alegria, vamos assim dizer. Né, de alegria extrema, porque eu sou muito alegre, eu sou muito feliz com o meu trabalho, sou muito feliz de estar aqui com vocês, enfim. Mas estar ali dançando era um outro patamar, era uma coisa que transcendia tudo. Só que por várias circunstâncias, várias coisas foram acontecendo e eu fiquei sem dançar. E ontem eu fui na apresentação de dança cigana da minha amiga, né, que inclusive era da minha turma, né, então a minha turma de dança cigana fez uma peça ontem, uma apresentação lindíssima, e eu fiquei ali na plateia, aplaudindo, vibrando, muito feliz por elas, né, e não bateu inveja, não veio aquele sentimento, poxa, podia ser eu ali no palco, porque eu sei de tudo que aconteceu, eu sei de todo o porquê de eu ter me afastado, né, por esse um ano, da dança cigana, mas olhando para elas, vendo aquela energia, me reconectando com aquela energia, me trouxe de volta a vontade de voltar a dançar, de voltar a me permitir a vivenciar isso. Então, às vezes, a gente precisa de um estalo, de um gatilho, para a gente entender o que realmente está no nosso coração, o que realmente faz sentido, porque às vezes a gente perde tanto tempo correndo atrás do rabo, correndo atrás de uma coisa que não é nossa, porque a gente idealizou, porque a gente viu, porque a gente sonhou, e tá tudo errado, e tá tudo bem. O importante é a gente reconhecer que aquilo tudo é legal, mas não merece tanta atenção. Existem coisas na nossa vida que também merecem atenção. Então a gente pode se dividir. A gente não precisa estar o tempo todo focado numa única atividade. Eu não preciso estar o tempo todo focada no meu trabalho. Eu, como capricorniana, eu me foco demais no meu trabalho e me culpo quando eu me desfoco do meu trabalho para cuidar de mim. Então esse é um exercício que, inclusive, essas energias, né, astrológicas, elas vêm me mostrando que sim, eu posso me desligar do meu trabalho, sim, eu posso ir para minha academia, sim, eu posso tirar uma tarde para ficar com a minha família, eu posso voltar a dançar, caso eu queira voltar a dançar. Nada disso vai impedir de eu continuar trabalhando, nada disso vai me impedir de eu continuar gravando podcast, de eu continuar atendendo vocês como eu amo atender vocês. Então, ontem eu tive esse chamado, ontem eu tive esse despertar, né? Então, gente, só para vocês saberem, tá? O podcast está indo ao ar hoje, na terça-feira, dia 30 de setembro, mas a apresentação foi no domingo, dia 28 de setembro, tá? Então, por isso que eu tô falando ontem, mas enfim. Na apresentação, vendo as meninas se apresentarem, vendo as minhas colegas se apresentarem, e a minha amiga me trouxe essa certeza, que eu não preciso ser só trabalho, como eu também não preciso ser só a dançarina, ou só a que vai para a academia, ou só a mãe, ou só a dona de casa.
Se eu souber dividir o meu tempo, se eu souber me ouvir, eu consigo ser todas, sem me cansar, sem me prejudicar, porque uma vai completando a outra, uma vai descansando no prazer da outra. Então acho que é isso que a gente precisa trazer. A gente está muito focado em ser uma única coisa e a gente perde a nossa essência, e a gente vai perdendo os nossos fractais, a gente vai se descolando, se desprendendo de nós mesmas. Então vamos aproveitar Marte em Escorpião, que traz essa reflexão profunda para a gente olhar para dentro de nós, para que a gente tenha a coragem de nos curar, de nos descobrir e de viver a nossa melhor parte, a nossa melhor essência, a nossa melhor vida daqui para frente. E para ajudar nesse despertar, para ajudar nessa cura, vamos fazer então hoje a meditação com a cor violeta. Então vamos nos acalmando, vamos acalmando a nossa mente, acalmando o nosso coração e vamos visualizando a cor violeta caindo dos céus como uma chuva fina, banhando todo o nosso campo, banhando o nosso corpo. E essa luz violeta, ela vai lavando e ela vai limpando. E ela vai lavando e limpando as tristezas, as mágoas, o controle, o apego. Essa chuva violeta, ela vai limpando o nosso frontal, clareando a nossa mente, limpando pensamentos obsessivos, pensamentos travados. Ela vai transmutando pensamentos, ideias, ampliando a nossa intuição. E você vai se sentindo mais leve, mais tranquila, mais em paz. O que você deseja transmutar nesse momento? Pense firme e dê o comando. Eu transmuto nesse momento. E sinta isso ser transmutado na sua vida. O que era dor agora é alegria, o que era medo agora é coragem, o que era dúvida agora é certeza. Vai respirando fundo. Vai agradecendo por essa oportunidade. Gratidão, gratidão, gratidão. Nossa, foi tão gostoso, dá vontade de ficar lá. E gratidão a você, minha atraente, por estar sempre comigo, me ajudando a transmutar todas essas ideias em realidade. Ai, que delícia que foi essa ativação da cor violeta. Ai, eu sempre gosto quando eu faço ativação com essa cor. Me dá uma paz e ao mesmo tempo me dá uma certeza, uma coragem. Adoro. Se você gostou dessa meditação, se você está gostando desse podcast, vai lá no meu Instagram, Pris Jardim Holístico. Toda terça-feira sai o post falando a respeito da frase da semana, falando um pouquinho a respeito de tudo o que aconteceu no nosso podcast. E é também um espaço para a gente trocar uma ideia. Então vai lá, comente o que você está achando dos episódios, o que você gostaria de ver aqui nos episódios. Se você fez essa meditação, se você gostou dessa meditação, quero saber. Me conta lá no meu Instagram, na postagem desse podcast, no Pris Jardim Holístico, ou aqui no Spotify, ou até mesmo no YouTube.
contando para mim na área dos comentários o que você está achando do nosso podcast, porque eu faço com muito amor, com muito carinho, pensando em você, minha atraente. E eu quero fazer um convite especial, estamos entrando aí no mês de outubro, hoje 30 de setembro, estamos entrando, falta um dia, né? Já estamos praticamente em outubro, e eu quero convidar você, mulher, que está querendo trabalhar o seu feminino, trazer o equilíbrio do seu feminino para a sua vida, mas está sem tempo, está sem coragem, está sem ânimo, mas sabe que está precisando trabalhar o seu feminino. Então eu quero convidar você que sente que precisa de um porto seguro para ancorar as suas reflexões e se conectar com mulheres que buscam o equilíbrio e a transformação. Eu te convido para o meu grupo fechado do WhatsApp, o Equilíbrio Feminino. Esse grupo ele vai ser um grupo de tratamento do feminino que vai começar no dia 20 de outubro, aonde nós vamos, eu juntamente com a Angelina, uma outra terapeuta maravilhosa, onde eu vou estar trabalhando a energia de vocês com o Reiki, o Tarô e a meditação através da cromoterapia, juntamente com a Angelina, que vai estar trabalhando a energia do feminino de vocês através da Tameana. Então, se você quer ter esse tratamento durante todo um ciclo lunar, onde a gente vai começar na lua nova e terminar na lua minguante, aproveitando da energia da lua para tratar e trazer de volta a potência do seu feminino, então eu te convido a participar do grupo Equilíbrio Feminino. O valor é R$80 e para você se inscrever para participar, é só você me chamar no meu Instagram, Pris Jardim Holístico, ou no Instagram da Angelina, que eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês clicarem e vocês podem chamar a Angelina e pedir a ficha de inscrição ou me chamar lá no meu Instagram e pedir também a sua ficha de inscrição e vir participar comigo, com a Angelina e com outras mulheres maravilhosas para tratar, curar e equilibrar a energia do feminino para chegar ao final do ano radiante. E assim eu vou me despedindo de você, minha atraente, que me ouviu, que esteve presente aqui comigo em mais esse episódio. E se esse episódio te ajudou a encontrar o seu centro, compartilhe com alguém que também precisa de estabilidade para ousar a mudar. E nos vemos na semana que vem com mais consciência, presença e luz. Até lá, se cuida, se ouve e se honra. Um beijo e até terça-feira que vem com mais um episódio do nosso podcast Consciência que Atrai.